Jesus aparece a João, Ordena ele escrever Apocalipse 1:9, o que vai acontecer. Capítulo 2:25, Jesus diz que vai voltar, sentar no trono da glória, de novo a terra reinar. Família centralizada em glória a Deus e louvor. Nosso Pai é o bendito, porque Deus anunciou. Família centralizada em glória a Deus e louvor. Nosso Pai é o bendito, porque Deus anunciou. Boa tarde, bom dia, buenas noites. Deus abençoe o povo de Deus. Olá, povo de Deus. Que maravilha nós estar aqui se encontrando de novo, né? Vivos, né? Que queira Deus que essa mensagem chegue, essas palavras que são proferidas nesse momento, se chegue até você esteja com saúde, esteja bem de saúde, esteja bem em paz com a sua vida. Meus amados irmãos e queridas irmãs, nós trouxemos aqui um estudo para explicar para vocês a segunda vinda de Jesus. É o seguinte: Jesus Cristo, quando ele morreu, ele voltou àquele povo e disse ao povo que ele voltaria de novo e todo olho verá. Quer dizer que ele estava na terra em carne e voltará de novo em carne. Porque se Jesus Cristo não voltar em carne, como é que Jesus Cristo vai conversar com os presidentes que estão no mundo inteiro, né? Como é que ele vai se comunicar com o povo, que o povo hoje, a multidão hoje é de 8 bilhões e 200 milhões de habitantes? Então ele tem que se comunicar com o povo, ele não pode vir em espírito. Olha aqui, em Apocalipse, eu vou mostrar a vocês algumas páginas na Bíblia aqui, para você ver aqui, olha. Apocalipse 1, versículo número 7 diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Quer dizer, Jesus Cristo voltará de novo em carne, porque o Espírito que Jesus Cristo tinha nele e tem nele, ele é dos céus. Então, quando Deus mandou para a terra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho era Jesus, Espírito Santo seria o Espírito que auxiliaria a esposa de Jesus na caminhada, que não era muito difícil, não é fácil. Tirar o pecado de Adão e Eva da terra é uma coisa muito difícil. Então, o que acontece? Para tirar o pecado de Adão e Eva na terra, que o pecado de Adão e Eva, ele foi concebido em duas dimensões, fisicamente e espiritualmente. Primeiramente, a Eva se relacionou-se com o arcanjo em espírito, e ele conseguiu passar para a mente da Eva toda a poluição que ele tinha. E aí ela quando percebeu que tinha caído, achou: opa, o esposo que Deus falou para mim era Adão e não arcanjo. Aí ele saiu com medo de se afastar de Deus, se aproximou de Adão e mostrou para ele o que ela tinha recebido do arcanjo.
e falou com ele, e o Adão se recusou-se, mas mesmo assim Satanás, que já estava na terra, que já não era mais arcanjo, era o Satanás, já tinha vários demônios, que ele transformou aqueles anjos todinhos em demônio. Ele escolheu o demônio mais próximo dele, que era o Emael, e o Emael foi lá e convenceu Adão. Adão, convencido, caiu. E aí os dois se relacionaram o dia inteiro no jardim. Então a fruta ali era Eva. O sexo antes do tempo, porque eles tinham aproximadamente 16, 15 anos, e Deus só poderia fazer o casamento dos dois quando eles chegassem a maior idade, que na Bíblia é o 20 e 21 anos. Aqui no Brasil, aqui vocês estão, aqui não estou falando isso aqui, a idade maior é aqui 18 anos. Em alguns países é 16, em outros países muda de idade, né? Então Adão e Eva caíram, e depois que eles caíram em dimensão. Qual foi a dimensão que eles caíram? Espiritualmente e fisicamente. Então foi duas quedas. Então essas duas quedas que Deus tinha que consertar o homem, porque o homem é a criação dele. Tinha que consertar o Satanás, que Satanás também é a criação dele. Então veja o tamanho do imbróglio que Deus tinha e tem pela frente. E tanto que ele veio conseguindo para consertar o homem, né? E já era para consertar ali já em Noé. Quando houve o dilúvio, ele selecionou 8 pessoas, a família do Noé, com o pecado de Adão e Eva, abençoou, mas eles continuavam com o pecado. Então, para que o Noé obtesse êxito para tirar o pecado, ele tinha que fazer 3 indenizações. A primeira seria seguir a Deus, ele seguiu. A segunda era ele fazer a arca, ele fez. A segunda era se unir com o filho, quando o dilúvio baixasse tudo, se unir com os filhos, e aí Jesus Cristo poderia nascer ali na parentela de Noé, entre quinta, sétima geração, nasceria sem o pecado de Adão e Eva, porque Noé tinha cumprido, mas ele não cumpriu isso, né? Caiu ali quando ele amaldiçoou os filhos, brigou com os filhos, né? E aí o Abraão fez isso. E Abraão fez isso com a estria, né? Ao dar o Isaac para a benção, para a oferta, né? E foi o que aconteceu. Deus conseguiu tirar todo o pecado de cima daquele povo que Deus escolheu, e geraram Jesus Cristo ali sem o pecado. Jesus foi gerado sem o pecado de Adão e Eva, porque ali não tinha mais pecado mais. E aí Jesus Cristo tinha que casar. E para casar ali, ele tinha que casar para poder tirar o pecado de Adão e Eva. Porque aquele povo que não tinha pecado mais, né? Juntamente com aquele povo que não tinha pecado, Jesus casando, Jesus escolheu uma mulher no meio daquele povo que já tinha ali aproximadamente 30 pessoas ali no meio. Deus escolheu uma pessoa ali para ir casar com Jesus. E aí, além do povo que não tinha pecado, ainda tinha os filhos de Jesus. E hoje nós seríamos livres do pecado de Adão e Eva. Nós estaríamos hoje aqui sem um pecado. E como o pecado de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, ele comete os pecados que tem, por causa do pecado de Adão e Eva.
Primeiro pecado, o pecado original de Adão e Eva. Esse o filho já nasce com ele. Seu filho já nasce com ele. Não tem. Aí, o segundo pecado, o pecado hereditário, herdado do avô, do pai, da mãe, dos avós, bisavó, tataravô. Esse tá dentro da linhagem. Terceiro pecado, o pecado coletivo, aquele que você consegue transmitir para outras pessoas. E o quarto pecado é o pecado individual, que é esse pecado que você comete ele individualmente com outras pessoas. Então, vamos ler aqui na Bíblia, estou olhando aqui na Bíblia, para vocês verem aqui como o negócio é sério. Aqui na Bíblia está escrito em João 16. Eu vou ler aqui para vocês verem como está aqui na Bíblia. Todavia digo, ó, Jesus Cristo falando aqui, João 16, versículo 7. Todavia digo a vós, é verdade que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei Consolador. Quer dizer, Jesus Cristo, aquele rosto aqui, inclusive está na foto do abertura do YouTube, está lá, eu mandei fazer na produtora. Jesus Cristo, ele, no canto do rosto dele aparece somente um raio. Por quê? Porque Jesus Cristo vai vir em outra nação. Jesus Cristo não vai voltar mais lá em Jerusalém. Aquilo ali vai se acabar na pólvora. Aquela briga ali não tem fim. Mataram Jesus ali, a briga ali não tem fim. Então, o que acontece? O Jesus Cristo, ele não vai voltar mais em Jerusalém. Ele vai voltar em outra nação. A nação preferida por Deus, adianta vocês, seria a China, mas a China é um país comunista. Está fora do plano de Deus. Poderia ser na Coreia do Norte, é um país comunista, também está fora do plano de Deus. Há a possibilidade dele vir na Coreia do Sul, que é o país mais indicado, a Coreia do Sul, ou no Japão. Então, provavelmente Jesus vem nesses países. Mas uma coisa é certa, eu falei para você no outro vídeo para trás. A probabilidade de Jesus Cristo nascer somente no povo que ele deixou. Porque na época que ele morreu tinha 350 pessoas e hoje tem aproximadamente de 4 a 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então essas pessoas elas vão ser utilizadas para escolher uma pessoa, para que essa pessoa dentro do povo de Deus seja escolhida para ser Jesus. Olha a escolha, como é que vai ser diferente agora, dessa primeira vez. A primeira vez ele nasceu de uma mulher. A segunda vez também se nascerá de uma mulher, mas só que o Espírito de Jesus Cristo vai voltar como o Espírito. Um corpo não pode habitar 2 espíritos. Então o Espírito dessa pessoa, que é do povo de Deus, que não tem pecado, não vai ter pecado, porque senão não dá certo. Jesus Cristo vai orientar essa pessoa para ele fazer exatamente o que Jesus tinha que fazer: casar, gerar filhos sem pecado
E juntamente com esse povo de Deus, e mais eu e mais outras pessoas que vão se aproximar do povo de Deus, aí sim serão gerados filhos e filhas sem pecado, e a terra, o pecado da terra vai sair. Mas essas pessoas terão que casar na segunda vinda de Jesus. Eu sou casado, bem casado. Quando esse povo de Deus estiver com a igreja na terra, se você estiver vivo ou viva ainda, você vai procurar, vocês vão ser procurados. Claro que você muitas vezes você vai enjeitar, porque a palavra é nova. O que eu estou falando aqui não está na Bíblia. Como é que eu sei disso? Através do povo de Deus. Que eu não posso falar de, é fulano de tal, é aqui, está aqui. Não posso falar isso. Porque nós estamos em países que as religiões são diferentes. E você falar demais, você pode até ser apredejado no meio da rua. Entendeu? Eu estou escrevendo um livro, e esse livro, meu livro ele vem falando tudo isso com mais ênfase. Esse livro que eu estou terminando ele ainda, porque é um livro muito comprido, muito difícil de concluir. E eu estou recebendo mensagem do povo de Deus para poder colocar dentro do livro de acordo com como é que ele é. E vocês vão gostar desse livro demais, tá bom? Então é o seguinte, presta atenção. Outra coisa aqui importante. Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai voltar de novo em carne, e Deus vai prender o Satanás para que ele não atenta a Jesus. Olha o que é escrito aqui na Bíblia, aqui, em Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Lê-se na Bíblia de vocês também, tá aí também, aí, ó. Diz assim, ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, ali encarcerou, e pôs selos sobre ele, para quê? Mas não engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo e vi trono. Quer dizer, presta atenção, eu vou lendo aqui por parte, que é para você entender. Eu vou explicando também aqui logo, também, que você não vai entender. Os pastores lêem isso aqui, vai se embora e não tem. Ó, aqui como ele diz aqui, o Satanás vai ser preso por 1000 anos. E ao ser preso por 1000 anos, Jesus Cristo vai se aproximar dessa pessoa e vai passar a missão para ele. Como ele está preso, ele não vai poder atentar a Jesus. Porque o Satanás, quando ele estava solto, ele fez o quê? Ele atentou primeiro Adão e Eva. O pecado entrou na terra. Atentou o irmão para que o irmão matasse o outro. Atentou o Moisés para que o Moisés brigasse com os filhos e Jesus não nascesse ali. Atentou a Abraão, para Abraão não cortar as cobertas tudo, só salvou porque ele levou o filho para o papai. E outra coisa, ele atentou até Jesus, está aqui na Bíblia. Satanás atentou até Jesus. Olha a perspicaz de Satanás, atentou Jesus. Então ele será preso, como está escrito aqui, por 1000 anos, que é o tempo que passa o Apocalipse. Esse Apocalipse já está sendo, já está com 87 anos que está rolando já. Já tem falta ainda 930 anos para fechar os 1000 anos. Olha que vai custar muito aí, né? Vai custar, e está aqui na Bíblia aqui. Então já está valendo já o Apocalipse. Então, depois que passar esses 1000 anos, é que
Satanás vai ser solto. E ele não vai ter mais a quem atentar. Sabe por quê? Porque todo aquele povo que ele tinha que atentar, não pode mais, porque aquele povo está tudo sem um pecado de Adão e Eva. E ele não pode fazer mais nada. E o mundo fica em paz. Mas nós temos que esperar 1000 anos. Mas não é estudo já, porque já está 87 anos, já está se cumprindo o Apocalipse. Como eu sei, não vou dizer para você, eu sei o que está acontecendo. Então ainda falta 930 anos ainda para fechar os 1000 anos. Muita coisa ainda vai acontecer. Muita morte, muita luta, muitas coisas. Aí diz aqui, ó, Apocalipse 21. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor. Não haverá mais morte. Que morte é essa? A morte física vai continuar, mas é a morte espiritual. Que pode você estar vivo, estar viva, você pensa que está bem espiritualmente, mas você está mal. Você, as suas ações não bate com Deus. Você vai para a igreja, você assiste a palavra de Deus, como você agora está assistindo, agora de repente você desvirtua a palavra de Deus. Ontem eu estava falando com um cliente meu, e eu fui colocar um vídeo na casa dele lá ontem, e ele dizendo que era de uma igreja lá, que eu não quero falar não. E ele, depois que ele falou, falar muito com uma coisa, eu muito com ele, que ele revelou para mim, que disse: olha, eu estou na igreja, mas eu matei uma pessoa. O senhor estava na igreja, mas matou a pessoa. Eu estava na igreja e matei a pessoa. O cara roubou minha casa toda, eu peguei e matei ele. Entendeu? Ele estava mobilando a casa toda de novo. Eu digo, mas o senhor poderia ter mobilado a casa toda de novo, novamente de novo, sem ter matado a pessoa. Porque o senhor vai carregar o pecado dele. O pecado está lá. Eu estou na igreja. Está vendo? É assim que funciona o negócio. Você pensa que não, o Jesus morreu por mim, por nós, e o pecado foi... O pecado de Jesus ali foi só o pecado. O pecado é espiritual. O da carne, ele vai voltar para santificar a carne. Porque essa carne aqui, ela tem que ir para o pó santificada. Ela não pode ir com pecado. Porque esse rosto meu aqui, eu posso ser um cara bonito, né? Conquistador, né? Conquistar uma pessoa, tal, a mulher, né? E aí? O que conquistou? Foi o espírito ou foi o espírito ou foi a carne? Foi a carne. Então, quando você santifica a carne, ela não contamina o espírito. Então, por isso que Deus vai ter que enviar Jesus de volta para poder concluir. E a carne será santificada. Santifica como? Casando como Deus, como Jesus Cristo morreu solteiro, com 30 anos de idade. Era para poder casar. O pecado do mundo hoje não está na terra hoje. O pecado tem aí, mas eu sou perfumado de Jesus, ele me salva. Não era para ser assim. O pecado de Adão e Eva, que está dentro de nós, era para ele ser tirado lá no tempo de Jesus. Mas mataram Jesus. Como é que ele ia tirar o pecado? Então, o momento propício, meus amados irmãos, agora é esse. Vamos se unir, vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus na segunda vinda, e quando ele chegar, se preparem, porque ele está vindo aí. Quando ele chegar, o povo de Deus vai anunciar você.
Assim como Jesus foi quando eu vi a primeira vez. Mas quem vai vir anunciar, vem como ladrão, é conversa. Conversa. Quando ele veio a primeira vez, lá nas terras de Herodes, um monte de gente lá ninguém sabia. Mas os reis magros já sabiam. Então Deus, no momento hoje, agora, nesse dia hoje, esse dia hoje que você está me ouvindo nesse vídeo, Ele tem povo de Deus em toda a parte do mundo preparando você para esse momento. Eu sou um dos tais que estou lhe preparando para esse momento. Fique calmo, não mate ninguém, não roube, não assalte ninguém, não minta para ninguém, não se prostitua, faça tudo certinho, porque Jesus está voltando e Ele vem para consertar isso aqui. Porque olha o que Ele diz aqui em Apocalipse 21 diz aqui, Apocalipse 21: e o que estava assentado sobre o trono disse-me: eis que eu faço nova todas as coisas. Tá vendo? Todas as coisas serão feitas novas. E disse-me: escreva, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus não vai vir mais. A vez que vai vir essa agora, estamos conversando. Ou você está com Ele, ou você não está com nada. Ou você segue Ele, ou você é um Zé Ninguém. Seu nome não vai constar de jeito nenhum lá no livro da vida. Tá bom? Meus amados irmãos, hoje estourei o tempo hoje, né? Encerramos aqui a vinda de Jesus. Expliquei tudo sobre, até aqui, são 15 vídeos. Na próxima etapa nós vamos tratar de outras coisas, vamos tratar dos resíduos das coisas que acontecem na Bíblia, na sua vida, na minha vida, porque você e eu não seguimos a Deus. Se você está seguindo agora, como eu estou seguindo, ótimo. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para você se arrepender. O momento propício é esse agora. Vem comigo. Deus abençoe. Voltaremos no próximo vídeo. Amém? Adiós.